tem feito em nossa vida, porque não podemos fazer nada se o Senhor não estiver na frente. Não podemos dar um passo se o Senhor não estiver sobre a nossa vida, né? Porque Ele prometeu ser fiel até o fim. E Ele está sendo fiel e continuará sendo fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em nenhum momento o Senhor nos abandona, não é? Em nenhum momento o Senhor nos abandona. Em todos os momentos Ele está lá, do nosso lado, com um anjo do nosso lado, com um anjo em nossa casa. Porque quando nós estamos adorando Ele aqui, os anjos estão lá tomando conta da nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amém? Sem muitas delongas, irmãos, gostaria que a amada igreja, aquele que quiser e puder, acompanhe para a glória do Senhor a palavra que Deus colocou ao meu coração, a palavra que Deus trouxe para que eu falasse aqui neste altar esta noite. Amém? Para a glória do Senhor. E eu creio que o Senhor vai me usar como instrumento na casa do Senhor, em concordância com a oração da tua serva, Pai. Eu creio, Pai, que esta noite, Pai, não seja eu que falo, mas o Senhor fale sobre os meus lábios, Pai. Que eu venha ser somente instrumento na tua casa, meu Pai, para a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Que a tua palavra fale primeiro comigo, Pai, para que depois possa falar com todos, em nome de Jesus, Pai, porque eu creio, meu Pai amado, que a tua palavra ela é cura, e a cada dia, meu Pai, a tua palavra está nos libertando, está nos direcionando, em nome de Jesus Cristo, e nos livrando de todo mal, de todo perigo, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. É João 3, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, João 3, aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu vou ler o versículo 1 e o 2 e vou passar para o 16 e o 17, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. João 3, aleluia. Aleluia, santo, santo, depois de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas, aleluia, está João, oh, aleluia, santificado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. João 3, amém? Vou ler o versículo 1 e o 2, depois eu vou para o 16 e o 17, amém? Glorificado é o nome do Senhor. E depois Deus vai me levando para a glória de Deus em alguns versículos para a glória do Senhor, amém? Vai dizer lá, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Aleluia! E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E lá embaixo vai dizer o nosso Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glorificado seja Deus. Aleluia! Podem assentar dando palmas e glorificando ao nome do Mestre grandioso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Porque toda palma é para o Senhor, toda glória é para Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Irmãos, aqui está falando da palavra de Deus, de um certo homem com o nome de Nicodemos. Ele era um príncipe, irmãos. Como todos sabem, que em um reinado tem o rei e tem a princesa. Ele, como príncipe, era filho do rei
e da princesa que se fez como príncipe. Ele era o herdeiro do reinado ali. Só que vai dizer que esse Nicodemos, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Entre os fariseus. Então, irmãos, entendam. Esse homem, que era príncipe dos judeus, ele foi ter de noite com Jesus e disse para Jesus que ele ficou impressionado e falou assim: Rabi, bem sabes que és mestre vindo de Deus. Ele reconheceu que ele era mestre vindo de Deus. Olha para você ver. Aí ele diz assim: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele sabia que grandes eram os sinais que aquele homem fazia, Jesus Cristo. Ele sabia ali há uma diferença. Ali há uma diferença, porque ali não é normal, ali tem algo sobrenatural. Ali não é nada terreno, não é nada físico, porque até hoje, aqui no meio, eu nunca vi um grande sinal assim. Por quê? Porque todo mundo sabe que Jesus, ele curava. Jesus, ele falava e acontecia. Jesus, o poder tamanho que ele conseguia andar e só dele passar, pessoas eram curadas. Não precisava nem dele tocar, era só dele olhar, a pessoa já era curada. Amém, irmãos? E ele ficou impressionado. Mas aqui vai dizer que Jesus respondeu e disse assim: na verdade eu digo que não. Perdão, irmãos. Na verdade eu digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus falou isso, Nicodemos ficou preocupado. Nicodemos ficou sem saber o porquê. Como não nascer? Como eu tenho que nascer de novo? Irmãos, nós nascemos. Nós pequenininhos viemos do ventre da nossa mãe, né? Fomos gerados. Hoje nós estamos no tamanho de estatura adulta, mas nós também fomos crianças como ela também, que está no colo da mãe. Nós somos menores, assim como ela também foi pequena, menor ainda. Hoje está nessa estatura, porque foi gerada, está crescendo. Nicodemos ficou assim: como assim nascer de novo? Ele perguntou assim, e disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele perguntou. Mas por que, irmãos? Porque Nicodemos ele era mestre. Nicodemos ele era mestre. Mas só que Nicodemos era um príncipe chamado de mestre. Só que ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Ele tinha o conhecimento, ele tinha a leitura, ele tinha tudo aquilo que precisava. Mas ele não tinha algo que era maior, que era o Espírito Santo de Deus. Aquele homem, ele não sabia. Porque quando Jesus estava conversando, realmente, Jesus falava em parábolas. E parábola só vai entender aquele que tem o Espírito Santo de Deus e aquele que Deus permitir de ter em conhecimento. Então não tem como ninguém conhecer as coisas de Deus, a não ser que Ele revele para aquele quem Ele queira. Então, irmãos, Nicodemos ficou naquele momento preocupado. Mas Jesus ele sempre tinha uma resposta. Pode ver que Nicodemos fazia uma pergunta e Jesus respondia 1, 2, 3 ou mais versículos em cima. Olha, aqui na Bíblia vai dizer, irmãos, que Nicodemos, vou explicar rapidinho aqui, para a glória do Senhor, era um membro influente e respeitado no Sinédrio como um fariseu. Olha, ele fazia parte dos fariseus, mas só que ele era diferente dos outros. Sabe por que ele era diferente? Porque ele se interessou em saber daqueles grandes sinais que Jesus estava fazendo. Ele ficou assim, ele ficou preocupado, ele ficou querendo saber. Olha, nesse momento, a Bíblia vai dizer: Nicodemos foi totalmente instruído de acordo com a lei e teologia judaicas. Olha,
ele foi instruído de acordo com a lei judaica. Então ele foi instruído o quê? Coisas da Bíblia. Ele sabia. Ele poderia até fazer coisas erradas, sim, poderia falar de maneiras erradas, poderia agir de maneiras diferentes, que não era adequada conforme a palavra. Mas a palavra no começo fala: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Porque ele tinha o conhecimento, porque ele era estudado na lei judaica, ele sabia todos os mandamentos, ele conhecia sim os mandamentos, mas ele não sabia manejar aquilo que é das coisas de Deus. Mas ele estava querendo saber como que é que ele fazia, porque ao mesmo tempo ele tinha tudo, mas não tinha nada. Ele tinha a palavra, ele tinha a leitura, mas não tinha o mais importante, que era o Espírito Santo de Deus. Então ele estava ali sem saber, ele estava sem norte. Mas aí Jesus fala, quando ele pergunta como pode nascer um homem velho, porventura tem que tornar a entrar no ventre, não, e nascer. Jesus respondeu para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele fez apenas, ele falou com ele como que ele tinha que ser. Porque ele estava achando que tinha que entrar de novo. Não, filho, não é assim não. Você tem que nascer da água. E o Espírito Santo vai te apoderar de você. Porque não foi assim, irmãos? Quando João Batista vinha pregando em todo o lugar. João Batista veio na frente abrindo um caminho. Arrependei-vos. Não é? E aí, Jesus, para poder fazer cumprir, para que as pessoas vejam como nós temos que fazer para poder que nossos pecados sejam perdoados, ele pediu para que João Batista batizasse ele na água. João Batista não se achou digno nem de desatar a sandália dele, quanto mais passar ele nas águas. Assim, não sou digno. Porque ele falava assim: eu o batizo com água, mas virá um após mim que batizará com o fogo e o Espírito Santo de Deus. Porque era Jesus. E quando Jesus desceu naquela água que João Batista batizou, que passou ali sobre a água, na palavra vai dizer que desceu uma pomba sobre ele, que era o Espírito Santo. E aí ele foi tomado de uma tal maneira que, saindo dali, ele foi para o alto do monte. Ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus naquele momento. Então, irmãos, entendeu? É assim, irmãos, conosco também. Olha, irmãos, uma criança, ela nasce, ela vem da onde? Uma criança, nós como criança, nós nascemos da carne. Sabe por quê? O Espírito Santo, ela só vai nos tomar de acordo com o tempo. Nós vamos ser instruídos, nós vamos começar a caminhar, começar a praticar a leitura da palavra, vamos começar a adquirir conhecimento das coisas de Deus, vamos começar a dominar pela graça e misericórdia de Deus o mundo espiritual, assim conforme a vontade dele. E assim nós vamos crescendo dentro da doutrina, vamos crescendo, tomando proporção, e o Senhor vai trabalhando na nossa vida. É assim que acontece aquele chamado tal de levar e passar pelas águas. Sabe por quê? Porque a criança em si, quando ela é pequena, irmãos, ela não tem o que confessar para Deus, porque ela não tem pecado, ela é pura. Ela é pura. As coisas que a criança faz, irmãos, ela não tem maldade. Ela não tem maldade, porque às vezes a criança está atravessando aqui, se o pai não segurar na mão dela, ela atravessa a rua sem saber. Ela sabe que ela está atravessando, mas para ela é normal. Ela não põe maldade nas coisas que podem acontecer na frente. Então a criança é pura, irmãos. Então aí a palavra vai dizer. Aí Nicodemos fala, olha, aí Jesus fala ainda: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que é nascido da carne? Nós, quando pequenos, nascemos da carne. Depois, pela misericórdia de Deus, Ele envolve o teu Espírito Santo sobre nós. Porque ali fala, quando nós passamos pelas águas, fala que Deus jogou
deixou o nosso pecado no mar do esquecimento, e ali nasceu um novo homem, uma nova criatura, se fez uma nova criatura. Então ali começa o trabalho de Deus na vida do homem e da mulher, o trabalho espiritual, porque ele renunciou, ele recebeu Jesus Cristo como Pai, eterno Salvador. E ali já não é mais ele que tem domínio sobre ele, mas sim Cristo domina ele. Porque ali Cristo vai guiar ele em todos os momentos. É por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor, sempre para que nós venhamos adquirir o conhecimento. E o Senhor está falando nesta noite com a glória do Senhor. Não te maravilheis de ter dito, não te maravilheis de ter dito. Eu me confundo toda vez que eu vou ler essa palavra. De ter dito, irmãos, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, quando o Senhor está falando, não maravilheis, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nascemos de novo, irmãos, nós vamos abrir mão de muitas coisas para servir a Deus. Mas para isso, nós vamos ter garantida a nossa salvação. Porque neste momento nós vamos ser envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo. Nós vamos ser conduzidos pela palavra do Senhor, pela mão do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento, nós não vamos dominar mais a situação. Irmãos, nós sabemos, aqueles que Deus toma aí no altar, toma em outros lugares, ou até mesmo o pastor, presbítero, quem for, missionário ou missionária, sabemos que quando Deus pede para nós fazer algo, para nós falar algo que nos toma no altar ou em qualquer lugar, nós não temos mais domínio daquilo que nós vamos falar, porque às vezes nós nem queremos falar com aquela pessoa, porque nós olhamos, meu Deus, como que eu vou falar isso? Mas Deus não quer saber, Ele colocou o Espírito da verdade sobre ti, Ele manda, Ele vai te capacitar, Ele quer que você faça, e nós sabemos que nós vamos fazer, não porque nós queremos, não, mas pelo poder de Deus, pela misericórdia dele, sabemos que nós sabemos, porque Ele quer que seja assim. Entendeu? Porque através daquele momento que Ele vai nos usar, aquela vida, ela vai ver Deus na nossa vida. Porque o Espírito Santo vai testificar com aquilo que aquela pessoa precisa escutar. Então, é por isso que Ele falou com Nicodemos que é necessário nascer de novo. Ou seja, é necessário morrer para as coisas do mundo, é necessário limpar totalmente a mente, limpar o coração, tirar aquilo que não presta e colocar aquilo que é da palavra de Deus e colocar as coisas de Deus na nossa vida, né? E fala assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, não é? Olha, aquele que é nascido do Espírito, irmão, ele está indo aqui, mas Deus ao mesmo tempo pode tomar ele para sair daqui no outro lugar. Ele pode falar assim: não, filho, não é aqui que eu quero que você vai, não, eu quero que você vá lá. E você vai ter que ir lá, sabe por quê? Porque você não domina mais você, mas Cristo domina sim você. Você já não faz mais você o que você quer, mas Cristo vai fazer aquilo que Ele quer. Então nós sabemos que nós somos instrumento na mão de Deus. E se nós somos instrumento, irmão, o instrumento tem que estar preparado para a hora que Deus requerer, Ele vai fazer. E é isso que Deus quer. E assim Ele estava explicando para Nicodemos, tanto que a palavra de Deus, ela justifica as coisas. Aqui vai falar: olha, Nicodemos entendeu claramente no primeiro sentido, enquanto Jesus tinha ambos os significados em mente. Para entrar no reino de Deus, a pessoa tem de nascer de novo, não por meio
de um segundo nascimento biológico, mas sim por um nascimento espiritual de cima. Nicodemos entendeu. Aqui está falando que Nicodemos entendeu. Sabia o que era que ele estava querendo, porque o nascimento não vem da terra, não vem da mãe carnal, mas sim do Pai Celestial. Este nascimento vem de cima, porque tudo que é liberado de cima, irmãos, é poderoso. Tudo que é liberado de cima, irmãos, é verdadeiro. Tudo que vem do céu, irmãos, é puro e eficaz. Nós sabemos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela não mente, ela esclarece, ela é verdadeira. E nós sabemos, irmãos, que quando Jesus falava assim, olha, Jesus, portanto, o chamava mestre de Israel. Olha, Jesus chamava mestre, porque vai falar no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Tu és mestre e não sabia. Mas tudo nós vamos saber, irmãos? Nem tudo nós vamos saber. Só vamos saber, só vamos entender se o Senhor permitir. Então, quer dizer, Nicodemos, ele estudou, ele praticava a leitura, e nós sabemos, eu não sei dizer totalmente como, mas fala que os judeus, eles têm que desde novinho já começar a ler a palavra. Eles já têm que ter um certo período de idade que a criança, ela já tem que ler uma boa parte da Bíblia e tem que falar com o seu pai, e o seu pai tem que ver que ele está com conhecimento dentro daquela palavra. Então, olha como é que as coisas, os judeus, irmão, ele conhece a palavra, mas só não adianta a pessoa conhecer a palavra, a pessoa meditar na palavra, a pessoa orar, a pessoa jejuar, mas a pessoa não vigiar. Então, quer dizer, não adianta ela ter conhecimento, mas não buscar primeiro de Deus, não obedecer também, porque tem que obedecer. Porque não adianta ler e não colocar em prática. Porque a leitura tem que ser colocada em prática, tem que ser vivida para a glória de Deus. Então, irmãos, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, irmão. Não adianta, não. Às vezes aquele que ninguém dá nada por ele, é aquele que Deus vai levantar, Deus vai fazer grandes obras na vida dele. Aquele que as pessoas deixam de lado, que as pessoas viram a costa, que as pessoas não gostam de olhar, não está nem aí para ele. É aquele ali que Deus vai usar, é que Deus vai levantar nessa terra com poder e com autoridade. Que muitos da própria casa, muitos da própria família, que às vezes humilharam, que às vezes pisaram, amanhã vai pedir oração para a honra e glória do Senhor. Porque Ele faz assim, irmãos. O Senhor tem poder para reverter a situação. Para o Senhor não tem nada impossível nessa terra. Para o Senhor não tem nada impossível nesse mundo. Então, Nicodemos começou a entender. Nicodemos ficou atento. Ou seja, ele se interessou. Ele não queria. Olha para você ver, na Bíblia vai dizer, olha só para vocês verem. Nicodemos fala aqui na palavra de Deus que ele saiu de noite. Ele saiu de noite para poder ter com Jesus. E fala que, olha, Nicodemos, por ter ido até Jesus à noite, por temer perder sua reputação e posição. Só que nessa hora que Nicodemos saiu de noite, por temer a sua reputação e posicionamento na onde ele era engajado, ele temeu o homem. Ou seja, ele queria saber as coisas de Deus, mas ele não tinha sabedoria, e ele não tem que temer o homem, que a palavra fala assim, que nós não temos que temer o homem. Nós temos que temer aquele que tem poder para dar e tirar a nossa vida, que é Deus. Mas ele não sabia, porque ele estava aprendendo ainda, né? Porque o mundo espiritual, irmão, é diferente do mundo físico. O mundo físico é uma coisa, mas o mundo espiritual é outra. Porque o Senhor estava querendo abrir a visão espiritual dele, para que ele não visse aquilo que ele via com os olhos, mas sim aquilo que era sobrenatural.
E a Bíblia vai dizer, a Bíblia ela relata tudo, irmãos. A Bíblia ela é verdadeira. Quando fala do nascimento, fala, olha, mediante o arrependimento, aparece uma nova ordem de vida para o crente em Jesus Cristo. Jesus usou a figura do novo nascimento para dramaticamente indicar 3 coisas. A primeira coisa foi: sem o novo nascimento não existe vida nem relacionamento com Deus. Sem o novo nascimento não pode ter vida. Para uma criança vir, irmãos, demora 9 meses. Para ela ser gerada demora 9 meses. Aí depois ela vai vir para dar aquela vida, vai nascer, vai começar a crescer, para ter o quê? Um novo nascimento, ou seja, ali vai começar a ter um novo nascimento. E ali vai começar a ter um novo relacionamento, não somente com o pai, com a mãe, mas com Jesus Cristo. Porque a palavra fala: ensinai o caminho da verdade para o teu filho, para que cresça e permaneça, e na velhice não se esquecerá, e jamais se desviará dele. Então o pai já vai crescer com aquela criança já em oração, e a mãe intercedendo, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, querendo prejudicar. Então o pai já vai começar a interceder, já vai começar a orar, começar a colocar louvor, vai começar a adorar, e a criança já vai começar a escutar. E aí ela já vai crescer naquele caminho do que? Do verdadeiro Evangelho de Cristo. A criança, não dependendo da idade que ela começar a ter, irmãos, ela já vai começar a cantar, ela já vai começar a adorar. E a criança vai começar o quê? A adorar o quê? Aquilo que ela escuta. Não é? Aquilo que a criança escuta é o que ela vai falar. Por isso que nós, como pais, temos que vigiar no que nós falamos também dentro da nossa casa. Porque dependendo do que nós falamos, a criança vai pegar e vai querer falar também. Mas se nós falar coisas boas, edificantes, a criança vai falar coisas boas, edificantes, que vai impressionar aqueles lá de fora. Porque aqueles lá de fora falam assim: como é que uma criança desse tamanho está falando uma coisa dessa? É porque o Espírito Santo de Deus já coabita sobre aquela criança. Porque aquele Espírito que está entre os pais é transferido para elas. Entendeu? Então esse Espírito da verdade. Aí vai falar assim, ó: sem o novo nascimento não existe vida nem relacionamento com Deus. Assim também com os pais, né? Sem o novo nascimento não há vida e nem um relacionamento. Então, para que você venha se relacionar com os seus filhos, ele tem que ter nascido, você tem que começar a cuidar, começar a dar comidinha ali, mamar, na hora sempre trocar a fraldinha, né? Conversar e brincar. E aí é uma alegria, né, para o pai e para a mãe, porque eu falo que quando a minha filha nasceu, foi uma alegria na minha casa, foi uma alegria na minha vida. Eu não acreditava que via um ser tão bonito, uma coisa tão preciosa. Quando eu carreguei o colo, eu chorei, eu fiquei emocionado, porque é um ser puro. A minha esposa chorou no hospital, eu estava com ela chorava. Foi muita bênção, irmãos. Filho é bênção. Aí vai falar assim também é o relacionamento nosso com Deus. Deus quer isso de nós, irmãos. Relacionamento, convivência, entendeu? Aí ele está nos instruindo. Olha, vai falar no 2: no novo nascimento surge uma nova perspectiva à medida que vemos o reino de Deus. Como assim? Aí fala: a palavra de Deus torna-se clara e cresce expressivamente se as obras e milagres do Espírito Santo. Então, quer dizer, aqui já começamos a vivenciar algo sobrenatural. Na segunda etapa, já começamos a ver coisas que nós não vimos. Deus já começa a abrir nossa visão, porque ao longo do tempo nós é criado dentro do Evangelho, lendo as Escrituras, aprendendo das coisas de Deus. A palavra fala que ela liberta, irmãos. Não é como o irmão estava falando aqui mais cedo, quando ele estava na oportunidade. Eu fui lá naquela parte, porque tem coisas, irmãos, que a gente tem que voltar de novo. Aí ela vai falar assim: olha, quando ele fala assim que conhecereis a verdade vos libertará,
Lá em cima vai falar assim: se vos permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para poder ser discípulo de Deus, do Senhor, tem que permanecer na palavra, na verdade. Não adianta só ler e não permanecer. Não adianta só ler e não obedecer. Então tem que ter tudo, é uma sincronia. Amém. E nós sabemos que vai falar lá em 2 Coríntios 5,17, eu já até separei aqui, irmãos, que vai falar assim: se alguém está em Cristo, aqui ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é? E quando ele não sabia, era velha criatura. Depois que passou pelas águas, já as coisas velhas já se foram e se fez novo. E ali ele é novo, nascido em Cristo Jesus, para a glória de Deus, irmão. É isso que Deus quer. Entendeu? E fala assim: através do novo nascimento, somos apresentados, literalmente, entramos. Ou seja, irmãos, depois da experiência espiritual que Deus quer que nós temos, fala que, através do novo nascimento, somos apresentados, literalmente. Quando nós passamos pelas águas, o pecado foi julgado no mar do esquecimento. Ali não me lembro mais, assim fala a palavra do Senhor. Nasceu um novo homem, a nova criatura. Daqui para frente é diferente. É com Jesus. Ali ele é apresentado no mundo espiritual. É escrito o nome dele no livro da vida eterna. E lá em cima está o nome daquela pessoa escrito. E ali a palavra vai dizer: literalmente entramos. Por que entramos? Porque se seu nome está escrito no livro da vida, naquele momento, se Deus requerer a sua alma, você está na glória de Deus. Porque houve o arrependimento. Houve o arrependimento. Houve o quê? Um novo nascimento. É por isso que Deus alegra com aquele quando ganha uma alma para Cristo. Alegria, uma alegria demais no céu. É festa no céu, irmãos. É festa no céu quando uma alma é ganhada para Cristo. Não é? Porque a palavra de Deus fala assim: olha, você acha difícil crer que deve esperar receber algo em troca? Quando? Dá. Muitas pessoas querem receber algo em troca. Eles querem dar e receber. Mas Deus não. Deus só quer nós, irmãos. Só nossa obediência. Aí vai falar assim: observe o seguinte: Deus amou de tal maneira. A motivação de Deus para dar foi o amor. A nossa também deve ser. Deus deu o amor de Deus, transformou-se em um ato de doação. Deus deu o seu Filho unigênito. Ele deu o melhor que tinha. Portanto, nós também devemos dar o que temos de melhor. Deus deu por um motivo específico: recuperar o ser humano de Satanás. Olha só o que Deus fez. Ele deu seu único filho por amor, para recuperar nós das mãos de Satanás. Mas a palavra fala assim: eu vim para todos, mas nem todos me receberam. Olha quanta ingratidão. Deus veio para nos recuperar, irmãos, para não deixar que Satanás tomasse nós, para que Satanás destruísse o povo, para que nós sejamos salvos, irmãos. Porque a palavra fala aqui, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, ele enviou para que o mundo fosse salvo, não para que o mundo se perdesse nas coisas erradas, não para que o mundo seja desobediente à voz do Senhor, não para que o mundo fosse ficar perdido, fosse destruído, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer. Deus fica triste
Porque a palavra vai falar assim: o desejo mais profundo de Deus é ter o ser humano restaurado para si mesmo. É o desejo de Deus ter nós restaurados, nós recuperados espiritualmente, porque a palavra o tempo inteiro vai falar de espiritualidade. Ela não vai falar de carne, porque senão lá em Efésios 6:10 não falaria assim: a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra príncipe das trevas, principado e potestade. Então nós não guerreamos aqui contra a nossa carne, porque a nossa carne vai ficar, mas a nossa alma vai para onde? E a nossa alma? Deus requer a nossa alma, porque a nossa carne não presta. A nossa carne ela é fruto do pecado. Ela é fruto. Ele fala que ama o pecador, mas não ama o pecado cometido pelo homem. Então é diferente ele amar aquele que comete o pecado, mas não amar o pecado que ele comete. Ou seja, não ama o pecado. Deus não gosta. Porque o pecado, olha, o inimigo já caiu por isso. Por isso que ele caiu. Porque ele é um mentiroso, porque ele é um invejoso, porque ele não conseguiu tamanho do lado que ele estava na grandeza de Deus. Ele quis ser mais do que Deus. Só porque Deus tinha dado poder para ele, ele achou que ele poderia fazer muita coisa com aquele poder. Só que ele esqueceu que Deus, ele não é bobo. Você acha que Deus ia dar todo o poder para ele? Deus deu muito poder para ele, mas o maior poder está na mão de Deus. Ele é o dono do poder, ele é o dono de tudo. Que a Bíblia vai dizer, que fala que ele fez os céus e a terra. Ele fez toda a nação, todo o povo, todo mundo, todos os animais, tudo passou na mão dele. Agora, o inimigo pensar que Deus deu um poder que ele poderia passar por cima de Deus, aí isso me chama o quê? A pessoa não ter gratidão com o próprio pai, ou seja, desonrar o próprio pai, aquilo que o pai deu com carinho, com amor, fez com alegria, com prazer, para que ele adorasse lá no céu, para que Deus ficasse ali escutando cada adoração, porque ele era um anjo de luz, virou anjo das trevas. Ou seja, aí virou treva, levou uma terça parte dos anjos com ele, porque assim é aqui na terra. Uma pessoa começa uma rebelião dentro da própria igreja, e ela começa falando com um e com o outro. Se a pessoa não estiver firmada na palavra de Deus, ela cai na conversa que o inimigo está armando contra aquela vida dentro da própria igreja. Nós temos que vigiar, porque a Bíblia fala que, se possível, enganaria aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Porque vem como lobo, vem como bode, vem vestido de ovelha, mas é lobo devorador. Às vezes até a pessoa pensa, mas é lobo devorador. Então é assim. Às vezes na própria igreja, irmão, as igrejas estão tendo contenda, confusão, diversidade, levante. Porque a luz que está naquela vida incomoda aqueles que estão na terra. Porque a luz que está em nós, irmãos, vai incomodar aqueles que não têm. É a presença de Deus, é a presença. Porque depois que ganha o Espírito Santo de Deus, é maravilhoso. Tamanho o poder do nosso Pai Celestial. Grande e misericordioso é o Senhor. Irmãos, é isso, irmãos, que eu tenho, que Deus tem colocado no meu coração. Ele vai falar da nova salvação, custou a vida de Jesus. A nossa salvação custou a vida do Filho.
Quem aqui daria o filho por amor à humanidade? Quem daria seu filho? Ninguém, né, irmãos? Ninguém. Porque ele olhou e falou assim: eu não vi um nessa terra, não vi um nessa terra que pudesse descer e fazer o que meu filho fez. Ele não achou em ninguém força e nada. Não podia, sabe por quê? Porque é fruto do pecado. Como que um fruto do pecado iria conseguir tomar chicotada, conseguir lá ser humilhado, passar 40 dias e 40 noites no monte, jejuando, para fortalecer o espírito, irmãos? O espírito e matando a carne. Quem aguentaria isso? Para poder morrer depois por todos. Quem ia fazer isso? Se não fosse 3 vezes santo, poderoso. Se não fosse espírito. Tem que ser espírito e ser de Deus, irmão. Então ele está mostrando o tamanho da grandeza. E a outra coisa que ele está pedindo para nós é obediência. Obediência. Posicionamento. Isso que ele pede. Medita na minha palavra. Ora, irmãos. Jejum, irmãos. Orai uns pelos outros. Eu estava lendo aqui, tem uma parte que eu li, que ela vai falar de Tiago 5, 15 e 16. Ela vai falar assim, ó. O que vai falar lá em Tiago? A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Olha, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, no 16 ele fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sareis. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém, irmãos? É assim que Deus quer. Que nós oremos uns pelos outros. Não importa o que Ele fez. Vamos entregar na mão de Deus. Porque Ele é o juiz. Porque Ele que manda, Ele que ordena. E a palavra fala que todos os joelhos se dobrarão e prostrarão diante dEle. E confessarão todos os pecados no final. Entendeu? Então não adianta ninguém falar que não vai falar, não, que vai sim. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ele fala assim, Isaías 55, 11. E assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite. Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra venha entrar dentro do nosso coração. Que nós possamos meditar nela. Que nós possamos mastigar ela. Engolir ela. Porque ela não nos faz mal. Ela nos faz bem, irmãos. Essa palavra é o nosso alimento. É o pão da vida. A água da samaritana. Aquela água que ele dá à mulher samaritana, assim, tomar desta água, jamais terá sede, porque é água espiritual. É a água que aquele povo tomava lá no deserto. É a água da rocha, é a fonte de Jesus, a fonte de Cristo. Aquele que toma daquela água, irmãos, pode ter certeza, nenhuma enfermidade ele tem. Aquele povo não adoecia, aquele povo não envelhecia, aquele povo andava no deserto, naquele sol, a nuvem cobrindo de manhã, de noite a coluna de fogo, e o Senhor ali cobrindo aquele povo, e o povo murmurando. Aí o Senhor tem misericórdia, tamanho é a misericórdia dele ainda. Breve, Jesus estará voltando ainda para buscar a igreja. Muitos vão ser pegos de surpresa, porque a Bíblia fala que ele virá como um ladrão. Ladrão não avisa a hora, nem o segundo. Ele vai chegar de surpresa. Aqueles que estiverem preparados vão ir para a glória com ele. Mas aquele que não tiver, não tem como, né, irmãos? Porque grande chance ele ter dado.
É muitos e muitos anos, ó, que vem pregando o Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Pois está passando para o pastor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, palmas que Deus não Deus eterno. Amém? Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pois está passando para o pastor, irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Que palavra abençoada, né? Glória a Deus, aleluia. Então nós entendemos que é preciso nascer de novo. Glória a Deus, aleluia. Mas o nascimento do Espírito Santo de Deus. Então como nós temos que fazer para nascer de novo? Não somente da água, mas do Espírito. Eu pedi ao Senhor todo dia, Senhor, me renova com o teu Espírito. Me faz um vaso novo na tua presença. Eu sozinho não consigo, mas com o Senhor eu sei que eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Meu irmão, eu creio em nome de Jesus, que antes nós chegássemos aqui, Jesus nos fazia presente. E eu creio no nome de Jesus. Como o Espírito de Deus está aqui, você que entrou por essa porta, você não vai sair da mesma forma que entrou. Mas para que isso aconteça na minha, na tua vida, você tem que crer. Porque Jesus vem dizendo, se creres, verás a glória de Deus. Quando Ele vai orar ou vai fazer algo na vida de alguém, Ele diz, a tua fé te sarou, a tua fé te curou. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós temos fé, nós cremos que Ele pode todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, Ele pode. E eu estava ali atrás, é tudo para a glória de Deus. E eu falo com Deus, como essa palavra estava falando comigo o tempo todo. Foi um verdadeiro culto de ensino, porque o tempo todo o Senhor nos ensinando como devemos fazer. Nascer primeiro da água, que é o batismo, depois do Espírito, buscar o batismo com o Espírito Santo. Ali Deus falando comigo, com você o tempo todo, o caminho. Não existe outro a não ser Jesus. Ele diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, sozinho você não consegue, eu não consigo. Mas com Ele, sim, nós chegamos até lá. Jesus fala que aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu e diante dos anjos. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se você acha que você tem que fazer algo hoje, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde. Eu falo com Deus todo dia, Deus, eu não sei o que o Senhor tem que mudar de mim, mas eu quero que o Senhor muda. Porque tem algo que às vezes impede nós de receber as bênçãos do Senhor, meus irmãos. E o que impede não é Deus, é nós. Então nós temos que olhar para nós mesmos diante do espelho e dizer, Senhor, o que está impedindo eu ser usado conforme a tua vontade? O que está impedindo a minha casa ser abençoada? O que está impedindo quando eu abrir a minha boca, a palavra do Senhor se cumprir? E o Senhor vai falar contigo. Hoje, para a glória do Senhor, eu vou citar nome, porque tem coisas que nós temos que vigiar. Eu escutei uma pessoa falando algo que eu tenho pedido ao Senhor por esses dias. E eu fiquei feliz para a glória de Deus. Tinha uma pessoa que sempre estava, eu estava sentindo que ela estava dentro da igreja desviada ao mesmo tempo. E hoje eu escutei falando algo, falando assim comigo assim, hoje eu estava do seu lado, eu vi coisas que eu via antes e não estava vendo mais. Mas todas as vezes que Deus usava falar com essa pessoa, o confronto era tanto que quase era perigoso sair até lutar, mas não saía porque Deus não permitiu, porque a palavra que eu falava era espírito, era verdade. E a palavra confrontou tanto, mas tem vezes que saía furioso comigo. Mas hoje, para a glória do Senhor, falou comigo de uma forma, até minha esposa ficou surpresa. Falou assim, eu comecei a ver de novo algo que eu via antes e tinha muito tempo. Eu quero que você entenda nessa noite, a palavra que te confronta, ela te levanta. A palavra que toca lá no
coração quando você sente, não, mas não é isso que eu queria ouvir, mas é o que Deus queria falar contigo. E a palavra do Senhor vai falando comigo, você vai bater na terra. É preciso nascer de novo. Eu posso te batizar na água, mas só que aí você tem que permanecer para que o Espírito do Senhor, ele pousa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, e faça o impossível. Mas você tem que aceitar. Tem que querer. Jesus não entra na tua casa à força. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus nessa noite, ele veio para te dar uma vida, e vida com abundância. Meu, nossa palavra tremenda. E nessa noite, no nome de Jesus, eu quero que você pegue essa palavra, não deixe ela embora, não guarde ela no teu coração. Guarda ela e medita nessa palavra, como eu vou ter que nascer de novo. Eu já entendi que eu tenho que batizar, eu tenho que permanecer. Então peço ao Senhor para te fortalecer no nome de Jesus. E eu creio que essa palavra ela não vai voltar vazia não, meu. Assim como Deus nos ambicionar, né? Ela já tem uma direção. Isaías 55, 11. Ela está prosperando. Ela está brotando. Ela está germinando. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um. E continue usando cada um no nome de Jesus. Se essa palavra falou no teu coração nessa noite, deixa Deus continuar falando. Se tem alguém para ouvir o ministério, para aceitar Jesus, para reconciliar, pode vir cá na frente, que eu vou estar orando pela tua vida. Eu fiz a apresentação do presbítero Paulo na segunda-feira, né? E hoje, para a glória do Senhor, né? Nós vamos ligar ele totalmente como membro da casa, em nome de Jesus, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito na vida dele e vai fazer. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando para a vida dele. Se tiver mais alguém, você pode ficar à vontade, porque é a casa do Senhor. Hoje nós chamamos o presbítero aqui na frente, porque ele já faz parte do ministério, mas a Bíblia fala que tudo nós temos que fazer debaixo da direção do Senhor. Aí na segunda-feira nós fizemos a apresentação, e nessa noite, no nome de Jesus Cristo, como servo do Senhor, sacerdote da casa do Senhor, eu venho apresentar a vida do presbítero Paulo. E nessa noite ele está unindo o ministério. E a Bíblia fala que tudo que nós concordar aqui na terra será ligado no céu. Então eu vou deixar ele falar com a boca dele, porque a Bíblia fala que a boca confessará e a sede. Meu Deus, ele está confessando o Senhor que ele vai unir o ministério, não vai ser eu, vai ser ele. Então nós vamos em nome de Jesus. Diante do Senhor, Pai, eu apresento o teu servo, o presbítero Paulo, que ele vai estar unindo o ministério nessa noite. Hoje está ligando ele nesse ministério, Igreja Pentecostal, só Jesus salva, Ribeirão das Neves. Pai, que todas as barreiras espirituais que estavam na vida dele até hoje vai ser quebrada no nome de Jesus pelo poder da tua palavra. Acoberta pelo teu sangue. Pai, em nome de Jesus, como sacerdote, pastor da casa, eu peço, Senhor, coloque ele debaixo das tuas mãos. Quebra as maldições, os encantamentos, as palavras contrárias que o inimigo lançou, usou pessoas para falar, Pai, que não ia permanecer. Mas eu peço, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo sangue de Jesus, Pai, que toda palavra contrária seja quebrada agora no mundo físico e espiritual. Que toda a retaliação que ele tem sentido, meu Pai, por causa dessas palavras agora, ó, começa a cair por terra. Satanás pega tudo que é seu na vida dele, na casa, na família, na parentela agora, no alto da cabeça dele, na planta dos pés. Vai pegar tudo que é seu, a tua zulão, a tua astrália, as palavras lançadas contrárias, os olhares altivos, o jejum contrário, a oração contrária. Pega tudo que é seu e leva lá para o inferno, que é teu lugar, porque a vida dele pertence ao Senhor. Pai, eu te peço no nome de Jesus. Se tem fogo na minha mão, quem queima toda a maldição agora em nome de Jesus. Se tem missão na minha mão, Pai, que ela derrama sobre a vida dele, que é a missão que quebra o jugo. E ele vai confessar o Senhor nessa noite em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, a unção do Senhor vai descer pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Eu, presbítero Paulo, estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Estou unido no ministério
Temos salvo. Só Jesus salvo. De Ribeirão das Neves. A partir de hoje, eu quero servir o Senhor, obedecendo a doutrina da palavra. Porque é a palavra que vai se cumprir na minha vida. Que nenhuma palavra que não for do Senhor não tem poder sobre a minha vida. Porque eu não fui comprado com ouro nem prata, mas pelo sangue do Cordeiro. Assim eu confesso que a partir de agora eu estou unido deste ministério. Em nome de Jesus. Pai, sempre teu servo agora. Em nome de Jesus. Presta receber as orações. Eu creio, Pai. Ele confessou o Senhor que está unindo o ministério. Que todas as algemas sejam quebradas agora. Faça, meu Pai, o éfado do Senhor sobre a vida dele. Que tudo que estava, meu Pai, fechado, abre-te. Em nome de Jesus. Abre-te agora. Tudo que estava fechado. A campanha vai começar sexta, mas eu creio que vai começar a vir um movimento espiritual agora. Meu Pai, os impedimentos na vida dele vai ser quebrado agora em nome de Jesus. Os dons espirituais, os talentos, vai ser desperto agora pelo poder da tua palavra. Pelo sangue de Jesus, Pai, eu determino agora no mundo físico e espiritual. Todo mal, toda enfermidade, tudo que não provém do Senhor, todo espírito do Senhor, bate de retirado, não volta mais pelo poder do Pai, pelo sangue de Jesus. Assim, nós determinamos, nós cremos que Ele já faz parte do ministério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba o céu do Senhor com palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Santo é o Senhor do deserto, 3 vezes. Aleluia, Pai. Glorificado seja o teu nome. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Que Deus continue fazendo o impossível em nossas vidas. Estenda as tuas mãos em forma de receber para nós ir embora em nome de Jesus. Porque eu creio que hoje a festa no céu. A festa no céu não é somente quando uma alma vem dos pés do Senhor, mas quando uma alma não une, quando uma alma volta no caminho do Senhor. E eles estão unindo. É Deus falando com nós que nós temos que permanecer até o fim, é permanecendo. E o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, onde quer que cada um colocar a planta dos pés, toda a igreja que crê diz. Amém. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Eu creio que o mesmo Deus que nos trouxe nos leva em paz e segurança em nome de Jesus.